a gente não quer aceitar, porque eu pensei que ele ia pedir uma coisa mais difícil. Oi, gente, eu quero compartilhar com vocês o que a história de Naamã tem a ver com o nosso chamado. Lendo a história de Naamã, a gente vai ver que ele era um cara muito... 2 Reis 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitórias à Síria. E aí ele tava com lepra. Aí isso aí a gente lê lá no versículo 4, a partir do versículo 4. E aí nos versículos seguintes fala, né, que ele tinha lepra, e aí avisaram ele que lá em Samaria, ele era da Síria, em Samaria tinha um profeta que poderia curá-lo. E aí ele anda, o que equivale a mais de talvez 12 horas a cavalo, porque de carro é 8 horas de distância da Síria pra Samaria. E ele deve que estava provavelmente de cavalo. Então, a distância aí mínima de 12 horas, né, pra ele conseguir chegar lá. Quase um dia, né? Provavelmente foi mais de 12 horas até. E aí quando ele chega lá, o rei de Naamã manda uma carta com ele, porque ele pediu autorização pro rei para poder ir para outra cidade. E ele dá a carta e fala, vai lá para que o profeta ore por você. E aí a carta chega ao rei de Samaria. E aí o rei acha um absurdo, falou, agora eu tenho o poder de curar as pessoas, é isso? Aqui, ó, por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E aí Eliseu, que era o profeta, que era para quem a carta talvez deveria ir, fica sabendo e aí fala pro rei, ó, manda pra mim que você vai saber se tem profeta nessa cidade ou não. E aí Eliseu nem fala diretamente com Naamã, ele manda um mensageiro falar com Naamã, ó, você vai no Rio Jordão e se lava 7 vezes e a sua pele vai ficar restaurada e você vai ser purificado. E aí Naamã, depois de ter andado 12 horas, fica revoltado, porque ele não fala direto com Eliseu, não vê Eliseu pessoalmente, e Eliseu manda ele ir lá pro Rio Jordão, que aí tinha ainda mais ou menos, de carro seria 1 hora de distância, então vamos supor que ele levou mais ou menos 2 horas para chegar lá, levaria, né? E aí ele ficou revoltos, porque Eliseu não foi falar direto com ele, mandou um mensageiro, e porque Eliseu mandou ele ir lá pro Rio Jordão, aí ele fala, mas o rio tal e tal não seria melhor? Tipo assim, eu achei que ele ia chegar em mim e orar por mim e me tocar na minha ferida e eu ia ser curado. E ele, tipo, pensa em desistir por isso. E aí, o que isso tem a ver com o nosso propósito? É que, às vezes, a gente quer cumprir o nosso propósito e a gente acha que vai ser igual ao dos outros. Tipo, o do rio de tal, o do rio de tal, é isso, é... Não, mas olha o jeito que aquela pessoa cumpriu o chamado dela, eu vou fazer igual ela. Olha o jeito que a ciclana cumpre o chamado dela, eu vou fazer igual ela. E cara, não funciona, porque você é único, eu sou única, e aí é uma forma individual e única da gente cumprir. E aí eu até tenho um vídeo, já outro vídeo sobre isso, se você quiser assistir. Não tem como eu cumprir o meu chamado, o meu propósito, sem eu saber quem eu sou, porque a salvação Deus dá. E aí, com o tempo, com a busca, com o falar com Deus, ele vai fazendo a gente conhecer a nossa identidade, as nossas qualidades, o nosso, né, a nossa essência, e a gente consegue passar a cumprir o nosso propósito dentro disso. Só que às vezes a gente não quer aceitar, porque eu pensei que ele ia pedir uma coisa mais difícil. Às vezes a gente fica esperando, por exemplo, perfeição, né? Tipo, ele achava o rio de tal e o de tal melhor. Às vezes a gente fica botando desculpa, né? Tipo, eu tenho que abrir um canal no YouTube pra falar de Deus, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho não sei o quê. E aí a gente fica pondo desculpa. Eu quero fazer livro, escrever livro, mas eu não tenho uma caneta. A gente precisa avaliar quais são as desculpas que a gente dá pra gente parar de evitar cumprir o propósito. Eu descobri uma forma que faz eu me sentir cumprindo o meu propósito, é eu compartilhando o versículo todo dia na minha rede social. E é uma coisa simples, mas que funciona. Então, é muito individual. Então não espere cumprir o seu propósito chamado com as ferramentas mais perfeitas, com as suas capacidades mais perfeitas. Você se aperfeiçoa enquanto você pratica, enquanto você exerce. Então comece a fazer testes, sabe? Por exemplo, às vezes na área que você serve na sua igreja está te preparando para algo maior. E se você não serve em nada, em que você está se preparando? Ou seja, você já recebeu várias profecias de que você vai viajar pelo mundo. Você já começou a aprender um novo idioma? Então, cumprir o nosso chamado ele é muito mais simples do que parece. E realmente o que Eliseu pediu para Naamã não foi algo difícil.
Mas ele tava tão focado em outras coisas, e não, eu achei que ia ser assim, assado, que ele não quis obedecer o simples. Ele já tinha andado 12 horas, mais de 12 horas, e aí pra ele andar mais uma, ele já viu dificuldade, porque ele tava focado em outro método. E então eu não posso, para cumprir o meu chamado, o meu propósito, eu não posso me apegar ao método das outras pessoas, eu não posso me apegar à perfeição, tipo, quando eu tiver tudo perfeito eu começo. Porque isso não existe, a gente se aperfeiçoa no caminho e o chamado dele é mais simples do que parece. Como eu te falei, por exemplo, compartilhar um versículo na sua rede social. Por exemplo, Deus, eu sinto que eu tenho que gravar vídeos. E aí eu gravava em português, eu falei, não, tá muito fácil gravar em português. Eu tenho que dificultar. E aí, assim, parece tão simples que nem dá vontade de fazer. Mas é nesse simples que nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, avalie qual é o simples que você tem deixado de fazer. O que você tem deixado de fazer por perfeccionismo, tipo, eu só vou fazer quando eu tiver a ferramenta perfeita. E quebra essas desculpas no meio e comece a fazer o que é do seu chamado. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Deus abençoe. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, se inscreve, não esqueça de curtir o vídeo.